Olá pessoal, agora vamos à resolução da questão número 5 da apostila, né? Em que ela pede para a gente, nesse paralelepípedo aqui, a gente calcular o valor dessa diagonal D, né? Que vai daqui até esse ponto aqui na face, né? Pode ver que essa diagonal está na parte de baixo desse paralelepípedo, e a diagonal D, em que ela parte de um ponto, atravessa o centro do paralelepípedo e atinge no ponto lá do outro lado, ok? Então, podemos perceber que nós temos dois triângulos retângulos aí. O primeiro é esse aqui, que um lado mede 8, o outro mede 6, e o valor do D minúsculo, que a gente tem que encontrar. E o outro triângulo retângulo é o 5, que é a altura do paralelepípedo. Esse D, que teoricamente a gente já vai encontrar, né? E esse D maiúsculo, que é a diagonal que passa pelo centro do paralelepípedo, ok? Então, como a gente precisa de dois lados para achar um terceiro, não tem como a gente começar por esse aqui, porque eu precisaria do valor do 5 e o valor do Dzinho que a gente ainda não tem. Então vamos começar por esse Dzinho. Então, e o Dzinho, vocês podem perceber, é a hipotenusa, e o D maiúsculo, né, o Dzão, também é hipotenusa. Então nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde o A é o Dzinho ao quadrado, é igual a B, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. O 6 e 8 não vai fazer diferença a ordem. Então D ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, 36 mais 64, 100. O D está ao quadrado, vai passar a raiz quadrada. Então, D é igual a raiz de 100, onde D vai ser igual a 10. Então, esse Dzinho aqui, ele vale 10. Então, essa hipotenusa aqui da face inferior vale 10. Então, já resolvemos uma parte da questão. Agora falta a outra parte, certo? Então, no mesmo teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde o A vale o D maiúsculo, é igual um cateto é 10 e o outro é 5, né? Então, a ordem deles não vai fazer diferença. Então, 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. D ao quadrado vai ser igual, 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado é 25, somando os dois, 125. Então, D vai ser igual a raiz de 125, ok? Agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente fatora uma raiz para tornar ela o valor mais simplificado possível. Lembram lá de MMC que a gente usa fatoração? Então, vai ser 125 e vamos colocar os seus fatores, certo? Então, 125 não dá para dividir por 2, nem por 3, então vamos dividir por 5. Que vai sobrar 25. Divide por 5, sobra 5, divide por 5, sobra 1. Então, 125 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, ok? E 5 vezes 5 não é 5 ao quadrado, que a gente viu nas questões anteriores, que dá para a gente anular pela raiz. Então, isso vai ser igual a 5 ao quadrado vezes 5. Que se a gente calcular isso aqui, volta para o 25. Opa! Parece que sumiu da tela. Isso. Vou deixar ele dessa forma aqui agora. Que não tem problema ele tirar um pedaço do paralelepípedo ali, não. Então vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 igual 5 ao quadrado vezes 5. Então D vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado vezes 5. Ok? E a raiz de 5 ao quadrado é 5. Então D é igual a 5 raiz de 5. Esse que estava ao quadrado, a gente pode tirar ele da raiz, porque o quadrado da raiz se anula, ok? E caso queira resolver, essa raiz vai ser 5, raiz de 5, vai ser, D vai ser aproximadamente 11,18, tá? Então, qualquer uma dessas respostas satisfaz. E preste atenção que a avaliação é de marcar, então vocês vão ter que saber fazer essa, e fazer esse modo, que às vezes a resposta é 5 raiz de 5, mas lá está para marcar 11,8.
Ou você chega em 11,8, né? Faz daqui, raiz de 125 vai dar 11,8. E a resposta ela está 5, raiz de 5. Então sempre é bom saber fazer dos dois modos, tá? E esses dois números são iguais, só são escritos de forma diferente.